versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, tá? Veja, Cristo é a cabeça da igreja. Agora ele vai dizer, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, esse texto descreve de maneira detalhada como Deus planejou a igreja. Cristo aqui é a cabeça, tá? É o cérebro da igreja. Todo o funcionamento da igreja vai depender da cabeça. Todo o comando para a existência da igreja, todo o poder que a igreja precisa, que os órgãos precisam para efetuar o seu papel, todos eles vêm de lá. Essa é uma das coisas mais impressionantes que tem, querido, na vida da igreja. Você vai encontrar igrejas no Brasil, no mundo afora, em que não há muito, as pessoas estão vivendo, você vai perceber pela vida da igreja, às vezes pela pregação da igreja, tá? Pelo estilo de igreja, que parece que eles não estão vivendo a vontade de Deus. E ainda assim eles estão alcançando algum êxito ministerial. Isso não significa, querido, que a bênção do Senhor está ali, tá? Isso significa que Deus é bom, é gracioso, né? E que ele às vezes estende o seu favor, mesmo a igreja não funcionando como ele planejou. Mas se você quiser realmente estar no centro da vontade do Senhor, então você precisa se adequar, se ajustar à vontade de Deus para a sua igreja, tá? Não dá para na igreja alguém dizer assim: "Ah, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso". Calma aí, mas de onde veio a direção para fazer isso? Ah, é porque eu senti uma vontade, pastor, sim, mas de onde veio a vontade? Porque se a gente começar a fazer as coisas na igreja, irmãos, sem que haja da parte da cabeça da igreja uma orientação, querido, eu não estou dizendo que isso vai dar errado, tá? Eu só estou dizendo que talvez isso não tenha a bênção do Senhor. Deus pode até deixar acontecer. Você vai encontrar igrejas, eu poderia citar, eu estava ouvindo um pastor esses dias, né, falando dessa realidade de homens que, às vezes, pregando, ó, errando em algumas coisas, o Senhor ainda assim abençoa e tudo, e contando testemunho, mas isso não significa, irmãos, que a igreja fazendo isso, ou que alguém fazendo isso, ele esteja vivendo de fato no centro da vontade do Senhor. É muito importante que a gente entenda. Tá, eu tenho uma imagem aqui. A imagem ela é usada aqui para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, tá? Então, cada membro do corpo de Cristo, independente da sua importância, independente de qualquer coisa, ele está conectado ao cérebro, tá bom? E ele recebe do cérebro a orientação. Às vezes uma orientação direta, às vezes uma orientação indireta, mas ele está recebendo do cérebro a orientação. Agora vamos para o texto aqui, que eu vou me ater um pouco aqui, tá? Veja, eu quero colocar um pouquinho de contexto para vocês, o contexto desses dois versículos aqui. Se você começar, eu poderia pegar do começo do capítulo 4, mas eu vou pegar do versículo 11, onde o texto diz que o Senhor deu à igreja a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá bom? Depois ele vai explicar o propósito pelo qual ele deu à igreja esses dons, aqui no caso. Ele disse que ele fez isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Observe uma coisa interessante aqui, irmãos. Deus estabelece na igreja algumas pessoas e a função dela não é fazer o trabalho da igreja. A função delas é aperfeiçoar essa igreja, é preparar essa igreja para que a igreja desempenhe o seu papel na edificação do corpo, tá? E o objetivo de Deus levantar essas pessoas e preparar a igreja é porque ele está almejando ali aquilo que ele chama de unidade da fé. Está no versículo 13, eu não vou ler aqui, querido, tá? É o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, né? E a medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus dá à igreja alguns homens para preparar a igreja, para que a igreja atinja essa unidade da fé. Essa unidade da fé tem a ver com o conhecimento do Filho de Deus, tá? E um estado de maturidade que o homem é levado.
Só que aí ele descreve uma coisa interessante. Por que que Deus faz isso? Aí ele vai dizer: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então, veja, eu sei que quem escreveu foi Paulo, mas eu sei que ele falou isso inspirado. Então, isso, a orientação vem de Deus. Aí, Deus deu à igreja algumas pessoas para prepará-la, tá? Para treiná-la, na verdade, para que ela chegue a essa unidade da fé, querido, tá? A ideia é que a igreja seja uma no que diz respeito ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tá? No que diz respeito a viver a vida para Deus, tá? É uma ideia de maturidade aqui. Esses termos aqui, perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, tem a ver com maturidade. A ideia é que essas pessoas vão treinar a igreja para que a igreja seja madura. E por que essa preocupação? Porque Deus sabe que quem não tem essa maturidade, quem não tem essa unidade da fé, esse conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo, ele está sujeito a ser levado de um lado para o outro por todo e qualquer vento de doutrina. Irmãos, é só o que nós temos hoje na sociedade, são os ventos de doutrina, são os modismos que acontecem na igreja, entende? Você está aí o tempo todo, é uma coisa atrás da outra, é uma coisa atrás da outra. Modismos. Tem demais na igreja, querido. E a gente é muito fácil de se deixar levar, entendeu? Está todo mundo fazendo, a gente vai fazer também. Está todo mundo comentando, então vamos lá para saber o que é isso. Nós somos muito fáceis de sermos seduzidos por esses ventos de doutrina. Mas uma pessoa madura, uma pessoa que tem a sua fé firmada plenamente no Senhor Jesus Cristo, ela vai olhar para essas coisas, querido, e ela vai saber avaliar isso de maneira correta e não vai se deixar levar. Porque o texto está dizendo, esses ventos de doutrina, tá, que acontece aqui, são produzidas pelas artimanhas dos homens, pela astúcia do homem que leva ao erro. E veja, são coisas que acontecem dentro da realidade de ser igreja. Aqui, o autor não está preocupado com eventos seculares, com pessoas fora da igreja. Não, são pessoas que estão dentro da igreja, ocupando posição de liderança da igreja, mas que estão induzindo a igreja ao erro. Ô, irmãos, isso é tão comum que eu acho que não vale nem a pena a gente ficar citando exemplos aqui, tá bom? Aí, quando a gente pensa nos versículos 15 e 16, ele traz a solução e a alternativa para uma igreja madura. Ele descreve como a igreja realmente vai crescer. O crescimento descrito aqui, querido, ele é antes de qualquer coisa um crescimento em maturidade. É lógico que o crescimento é quantitativo, tá incluso aqui. Mas antes de mais nada, o quantitativo ele é apenas uma consequência da maturidade da igreja, entende? É o que é colocado para nós aqui. Mas esses versículos foram colocados aqui, finalizando essa argumentação que começa lá no versículo 1 do capítulo 4, para mostrar como Deus proveu à igreja os mecanismos e os meios para que ela seja uma igreja madura e, sendo uma igreja madura, ela possa cumprir o seu papel. Bom, eu vou tentar, irmãos, fazer uma exposição, eu vou tentar ser rápido na exposição, porque eu preciso chegar em outras partes aqui que me interessam, tá bom? Talvez eu não chegue em todas as partes, mas vamos lá. Olha o texto, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A ideia de seguir a verdade aqui, querido, é o termo central aqui, tá bom? A tradução aqui, seguindo a verdade, ela é boa, mas o grego ele é mais dinâmico ainda, tá? Literalmente, no grego significa praticando a verdade ou sendo verdadeiros. É o que significa aqui esse seguindo a verdade. É praticar a verdade, é viver a verdade, tá? Então, vivendo a verdade ou praticando a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Aqui, irmãos, o texto aqui não se refere apenas a falar a verdade, tá? Inclui falar a verdade, mas a ideia aqui é viver uma vida que incorpore a verdade doutrinária, e isso é feito em oposição ao engano e às artimanhas dos homens que induzem ao erro, o que está lá no versículo 14, tá bom? Então, a ideia é
praticando a verdade, vivendo a verdade, cresçamos em tudo, né, em Cristo. Agora, o texto vai dizer que nós devemos crescer, seguindo a verdade, em amor. Eu estou com a tela menor agora, ficou mais difícil, né? O amor aqui, irmãos, é o método ou a atmosfera em que a verdade deve ser vivida e falada. A palavra aqui para amor é ágape, ou agapau, que é uma pronúncia que se dá, tá? Está falando aqui de amor sacrificial. E esse amor sacrificial na Bíblia sempre é focado no bem do outro. O amor bíblico não é um amor, irmãos, que foca naquele que ama, não. O foco é no outro, sempre é no outro, tá? Foi esse amor que fez com que Deus enviasse o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. É um amor focado no outro. Paulo aqui estabelece aqui uma tensão, irmãos. A verdade deve ser mantida, mas a forma como ela é mantida é inseparável dela, tá? Verdade sem amor, ela pode se tornar algo grosseiro, tá? Ela pode se tornar uma coisa legalista, arrogante. Nós vimos isso quando nós estávamos estudando o capítulo 8, lá no versículo 1, quando Paulo diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, a verdade sem o amor, ela ainda é a verdade, mas a verdade sem o amor é uma verdade que pode matar. Nós vimos isso no capítulo 8, tá bom? Agora, amor sem verdade, querido, é outro problema. O primeiro problema é, essa verdade sem amor. Mas o amor aqui, sem essa verdade, entende? Se torna sentimentalismo, tá? Eu vou falar disso quando chegar nas aplicações, talvez eu não chegue isso hoje. Mas é apenas sentimentalismo, desprovido de fundamento, e ele é incapaz de proteger a igreja do erro. É a ideia de passar a mão na cabeça, entendeu? Tá tudo bem, é assim mesmo, não se corrige. Nós temos, esses são dois perigos que a igreja lida, irmãos, tá? É, eu creio na verdade, eu prego a verdade, eu não abro mão da verdade, mas eu faço isso sem amor, entende? Então eu sou rude, eu sou fariseu, na verdade. Eu me apego a todo custo à verdade. Só que essa verdade na minha boca, sem amor, ou nas minhas atitudes sem amor, ela tem um potencial de ferir. Mas, por outro lado, irmãos, a verdade, o amor sem a verdade, ele é um problema. Porque aí a tendência é a gente aceitar tudo, como se tudo fosse normal, sem que haja correção. Quem ama, eu vou citar novamente aí, Samitiba, né? Quem ama, educa. Quem ama, corrige. Essa é uma realidade tão comum, querido, principalmente para os pais, né? O pai que acha que amar o filho significa olhar o filho fazendo besteira, errando e fazendo um monte de coisa que não deve e passa a mão na cabeça, ele não sabe o que está fazendo. Ele está prejudicando. Irmãos, eu preguei uma mensagem de 10 pontos. Como criar um delinquente? Eu preguei uma vez, Lucas, negócio, né? E eu preguei no dia, a gente, Deus como faz as coisas, ou faz para constranger a gente ou para libertar o outro, né? Porque naquele dia eu fiquei constrangido. Porque eu preguei como é que você faz para tornar o teu filho um delinquente? 10 passos. E naquele dia, Deus mandou uma pessoa para a igreja, que foi a primeira e última vez que ela foi para a igreja. Porque aquela mulher era a essência do que eu estava pregando, entendeu? Não vale a pena citar aqui nada, eu vou me calar, porque. Mas quando, como pais, nós não corrigimos os nossos filhos por medo de estar sendo muito, muito rude, mal, porque às vezes os filhos, quando o pai corrige, o filho diz, o pai é isso, o pai é aquilo. Irmãos, Salomão vai dizer que se você não disciplina o seu filho, você não o ama, não o ama. Essa é uma verdade muito difícil de ser encarada, sabe? Se você vê olha, a ideia é essa. Teu filho está errando, você vê que ele está fazendo uma coisa de errado, mas você não corrige. Sabe o que o homem mais sábio que pisou essa terra vai dizer? Ele vai dizer: olhando a sua atitude, eu lhe digo que você não ama o seu filho. Porque se você amasse o seu filho, você corrigiria ele. Porque a correção é para o bem da criança. Ela não vai gostar agora, talvez ela se rebele, talvez ela se chateie, mas a correção tem o propósito de educar a criança, de ensinar a criança o que é certo e o que é errado. E como a criança não tem idade e maturidade para perceber essas coisas, os pais devem fazer isso. Bom, crescimento, irmãos,
exige as duas coisas, tá? Amor e verdade. As duas coisas têm que caminhar junto. Não dá para ser só uma coisa ou só outra, tá bom? A palavra cresçamos aqui, esse é o verbo principal desse texto aqui, tá? Que nós cresçamos é um chamado a uma ação coletiva. A ideia aqui, querido, de crescer aqui, esse chamado para se desenvolver aqui, é a maturidade. O propósito aqui é alcançar a maturidade, é alcançar essa perfeita varonilidade, essa medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas isso não acontece automaticamente, irmãos. É um processo que exige a cooperação da igreja. Crescer, às vezes, dói, irmãos. Quem está na academia sabe disso. Quando você vai para a academia pela primeira vez, que você faz alguns exercícios, teus músculos estão todos ali, como é que chama? Eles estão sem uso. Alguém atrofiado, isso. Você não está lá, sabe? Você não desenvolve nada. Aí você começa a malhar. Ah, irmãos, vai fazer perna. Menino, 3 dias caminhando duro. Porque dói tudo, entendeu? Dói tudo. Eu fiquei agora 2 semanas sem fazer perna. Fui essa semana, na semana passada, e fiz perna. E eu peguei leve, porque eu já estava com 2 semanas sem fazer. Irmãos, eu passei 2 dias que eu não conseguia mais nem caminhar, entende? As pernas tudo dolorido. Por quê? Porque está desenvolvendo os músculos, está trabalhando os músculos. O crescimento dói às vezes, irmãos, né? Para desenvolver, dói. A igreja, olha, há um mal que tem assaltado a igreja. Primeiro, eu ouço isso há muito tempo. Eu ouço isso há tempo demais, para falar a verdade, né? Ah, doutrina, isso é coisa de teólogo, doutrina não sei o que tem. A igreja precisa de lições práticas, irmãos. Biblicamente, não existe lições práticas sem doutrina. É só você pegar a estrutura como das cartas de Paulo, por exemplo, e você vai perceber que doutrina vem antes de prática. Pegue, por exemplo, Efésios, capítulo 1, 2, 3, doutrina pura, irmãos, pura, sabe? Depois ele começa por causa daquilo que ele ensinou doutrinariamente, então ele começa a trabalhar a prática da igreja, a vivência da igreja. E mesmo quando ele está na parte prática, ainda tem doutrina, porque o que nós temos aqui é doutrina, entendeu? É algo prático para a igreja, mas é algo doutrinário. São revelações de Deus, de como Deus planejou a igreja, de como Deus quer que a igreja funcione, na verdade. Então, veja, crescer é dolorido, irmãos. É um processo, não é um processo que acontece assim da noite para o dia, tá? Eu preciso trabalhar a minha mente, irmãos. Eu preciso trabalhar o meu cérebro. O cérebro também é um músculo que precisa ser desenvolvido. Às vezes a gente passa a vida toda, não lê nada, não desenvolve o cérebro fica atrofiado, você não consegue pensar, não consegue raciocinar. Às vezes você se coloca diante de um texto e você tem dificuldade até para ler o texto, e mesmo quando você consegue ler o texto, ainda há dificuldade de entender aquilo que o texto está dizendo. É o que é dito a respeito do Brasil. O Brasil tem a maioria da sua população que é chamada de analfabeto funcional. Funcional. O que é um analfabeto funcional? É alguém que lê um texto, mas ele não consegue interpretar o texto. E por que não consegue isso, irmãos? Porque não tem a prática da leitura. Poucas coisas fazem tão bem ao cérebro do ser humano quanto a leitura. Se você soubesse, querido, o quanto que você se desenvolve lendo, é uma coisa assustadora. Mas muitas pessoas não conseguem. E o chamado para o crescimento, irmãos, ele se dá de maneira muito clara por meio do crescimento. E desse crescimento intelectual. É daqui que vai vir, querido, é eu conhecer Cristo, é eu conhecer as doutrinas essenciais das Escrituras, é eu conhecer o caráter de Deus que vai me fazer a um homem melhor. Eu acho que eu postei, mandei para minha esposa esses dias. Irmãos, eu vou dizer que são pesquisas científicas porque o vídeo diz que né? Os cientistas começaram a estudar a mente da pessoa que lê a Bíblia. Aí eles observaram um grupo de pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana. Não tinha nada, não fazia nenhum efeito. 2 vezes por semana, não faz nenhum efeito. Mas quando a pessoa passava a ler 4 vezes por semana, aí havia uma mudança na vida interior da pessoa. Acima de 4 vezes, irmãos, ele vai mostrando os dados. O que acontece na vida da pessoa, as transformações,
a paz interior e uma série de benefícios que acontecem na vida da pessoa pelo fato dela ler a Bíblia. A gente não dá valor a isso, né? É engraçado essas coisas. Nós não valorizamos. Mas ler a Bíblia faz com que você desenvolva o seu potencial. Primeiro faz você conhecer melhor Deus, com certeza, entendeu? A ideia de você conhecer Deus, a ideia de você se aproximar de Deus por meio da palavra, vai trazer paz para o teu coração, vai te dar uma perspectiva diferente da vida, não vai deixar você ser escravizado pela ansiedade, por todas as coisas. Eu conheço pessoas, querido, que lendo a Bíblia foram libertas da ansiedade. É verdade, irmãos. Tudo isso faz parte desse crescimento, na verdade. Agora veja, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. Aqui nós temos aquilo que define a direção e o padrão desse conhecimento, irmão. A direção, o texto diz, em tudo. O crescimento ele não é apenas numérico, mas qualitativo. E ele abrange todas as áreas da vida. Irmãos, o conhecimento, a santidade, o serviço, o caráter, esse conhecimento ele vai abranger todas as áreas da tua vida. Mas o padrão desse crescimento, o texto diz, é Cristo. Cresçamos em tudo nele, em Cristo. O objetivo do crescimento é a conformidade com Cristo. A igreja não cresce para se tornar uma organização melhor. Ela cresce para refletir mais plenamente a cabeça que é Cristo. A maturidade da igreja, irmãos, é uma conformidade coletiva com Cristo. Vamos lá, querido. Para que serve a igreja? Por que Deus criou a igreja? Deus criou a igreja para refletir o seu filho. Lembra lá do texto? É, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas segue o texto. Você quer ver uma coisa interessante? Romanos 8. A gente gosta da primeira parte e a gente cita a primeira parte o tempo todo. Mas nós ignoramos a segunda parte, irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Olha, sabemos que todas as coisas. Não, essa versão não. Eu vou mudar aqui a versão porque aí eu preciso de uma versão mais. Isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto o que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está dizendo o seguinte: vai cooperar no sentido de que essa situação que você está vivendo, por pior que seja, Deus vai usá-la para te deixar mais parecido com o seu filho. É isso. É exatamente a mesma ideia aqui. A maturidade da igreja é uma conformidade coletiva com Cristo. Então, o que Deus quer com a sua igreja? Ele quer, escute bem, querido. Irmãos, isso aqui tem a ver com o nosso dia a dia, na escola, no trabalho, por onde a gente anda. O que Deus quer, o que Deus espera de você é que você seja um espelho do seu filho onde você estiver, onde você for. Se a igreja tem que cumprir o seu papel, a primeira coisa que ela é chamada a fazer é refletir o caráter de Cristo. Consegue entender isso? Esse é o plano, irmãos. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. É assim que Deus quer que a igreja funcione. Uma igreja cheia de escândalos. Uma igreja que está na boca do povo, que todo mundo está falando. A igreja que, irmãos, essa igreja, ela está longe, muito longe, querido, de cumprir o seu papel. Porque não foi para isso que Deus a criou. O projeto original de Deus para a igreja não era que ela fosse motivo de escândalo para ninguém. Quando eu digo igreja, eu estou falando de nós, não é para nenhum irmão da Kairos ou de qualquer outra igreja evangélica que se diga filho de Deus seja motivo de escândalo, onde quer que vá, onde quer que esteja. Ele precisa refletir o caráter de Cristo. Nós carregamos o nome do Senhor conosco, querido. Você pode estar num lugar que ninguém te conheça, mas você sabe que você carrega o nome de Jesus, que você é um representante dele. Na verdade, usando as palavras de Paulo lá em 2 Coríntios, você é um embaixador de Cristo onde você estiver. Ninguém sabe que você é crente, mas você sabe que é um embaixador de Cristo. Então, viva de acordo com a designação que Deus te deu. Viva em conformidade com o padrão com o qual o Senhor quer que você viva. Porque senão, eu não estou refletindo o propósito da igreja. Agora, o 16. Dele,
Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse versículo aqui, querido, ele é uma sentença só no grego, tá bom? Que descreve aqui a mecânica orgânica desse crescimento que nós estamos falando. O texto começa dizendo de quem? Quando ele fala de quem, ele está falando de Jesus Cristo, né? Que é a cabeça da igreja. Esse é o ponto de partida, né, dessa mecânica de crescimento. Cristo é a fonte, ele é a cabeça, tá? É dele que vem o comando para o corpo. Se não, o comando não vem do Senhor, querido, se o comando é fruto de uma ideia material, fruto de uma ideia minha, eu já estou fora do propósito de Deus, irmãos. O crescimento não se origina na igreja, irmãos. Ele se origina na cabeça. E é da cabeça que ele flui para o corpo. Cristo é aquele que fornece a vida e a energia para o crescimento da igreja. Quando o texto diz todo o corpo, de quem todo o corpo ele está falando da igreja, tá? Da igreja, de todos nós, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. A ideia aqui, irmãos, de bem ajustado e consolidado, a ideia sugerida por Paulo aqui é que a igreja não é um monte de tijolos, ela é um edifício que foi projetado por Deus. Se você pegar Efésios 2:21, eu vou ler na versão, é uma paráfrase chamada A Mensagem, tá? De Eugene Peterson. Ele diz assim, olha, nele, cada parte distinta, olha como ele é específico, né? Cada parte distinta, nós somos diferentes uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém na igreja. Então, nele, cada parte distinta dessa construção, nós somos essas partes, devidamente ajustada ao seu próximo, cresce junto com as demais para formar um templo consagrado ao Senhor. Novamente, aqui Paulo está usando uma outra metáfora, a metáfora do prédio que está sendo construído. Nós somos esses tijolos que somos colocados nesse prédio, e esse prédio é Cristo, querido, é a igreja, é o corpo de Cristo, tá? Então, a ideia é exatamente essa, cada um de nós no seu lugar, cada um de nós fazendo a sua parte, entendeu? Ali, funcionando como deveria funcionar, para que de fato as coisas aconteçam, para que de fato o crescimento aconteça. A próxima expressão é pelo auxílio de toda junta. Junta aqui se refere, querido, aos pontos de contato e conexão entre os membros do corpo. Deixa eu te explicar uma coisa interessante. A junta é como se fosse essa coluna, essa espinha. Eu esqueci o nome de novo. Medula espinhal. Meu Deus do céu, tem que decorar esse negócio. O comando sai do cérebro e vem para a medula espinhal. Da medula espinhal, ele vai para as outras partes do corpo. Paulo usa aqui uma ideia pelo auxílio de toda a junta, entendeu? A ideia é esse comando que vai descer, tá? E ele vai cumprir, vai alcançar, por causa dessa divisão de, da medula espinhal aqui com as outras partes, com os outros órgãos do corpo, tudo está conectado à medula espinhal, tá? Os únicos órgãos no nosso corpo que não está conectado são os órgãos da cabeça, ou boca, ouvido, está conectado direto ao cérebro, tá bom? Mas o restante recebe esse comando, tá, querido? A ideia é exatamente essa aqui. O auxílio aqui, irmãos, significa uma espécie de provisão aqui ou de fornecimento. É o que é Deus que providencia. Aqui significa que o crescimento flui da cabeça, que é Cristo, através dos relacionamentos e conexões que são as juntas entre os crentes. Essas expressões aqui, irmãos, elas são usadas para falar das conexões que complementam o que é necessário na vida de cada membro. Tudo que você precisa para funcionar, você recebe da cabeça, tá? Através das juntas. O poder que você precisa, você recebe da cabeça. A força que você precisa, você recebe cada membro para que ele funcione como Deus planejou. Ele recebe essa força, ele recebe esse poder, ele recebe essa capacitação exatamente da cabeça que é Cristo, tá? Agora veja, segundo a justa cooperação de cada parte. Aqui é onde nós temos aqui a chave desse crescimento. A justa operação aqui, ou a operação eficaz, significa energia operante, tá? Se eu não me engano, no texto grego, essa palavra aqui, justa, a justa aqui, ela fala de um poder sobre-humano, que é esse poder que vem de Cristo para a igreja, tá bom? Segundo a cooperação de cada parte, significa segundo a capacidade de cada parte. Cada membro tem uma função.
para que ele exerça a sua função, ele precisa dessa operação, desse poder que vem da cabeça. Irmãos, escute o que eu vou te dizer, querido. A igreja, ela nunca vai funcionar apenas na força do braço. Eu não estou dizendo que algumas atividades funcionem, tá? Não estou dizendo. Eu não estou dizendo que Deus não honre algumas coisas. Eu só estou dizendo, querido, que a igreja não foi planejada para funcionar dessa maneira, tá? Não foi, irmãos. A ideia é, o Senhor concedeu à igreja, a cada membro específico da igreja, algum tipo de dom, algum tipo de capacidade especial, algum tipo de poder para que o membro cumpra o seu papel na vida da igreja. Mas a igreja, para ela funcionar, ela não pode ter apenas alguns membros trabalhando, ela precisa que todos eles. Irmãos, olha o texto novamente, querido. Segundo a justa cooperação de cada parte, tá? A ideia não é que um ou outro vai fazer as coisas, a ideia é que cada um da igreja, cada irmão da igreja, cada membro do corpo de Cristo cumpra o seu papel. Eu vou dizer para você, eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que a igreja ela não vai produzir aquilo que ela poderia produzir, ela não vai desenvolver o seu potencial, porque nem todo mundo está disposto a cooperar, nem todo mundo está disposto a fazer a sua parte. Quando eu chegar na parte de aplicação, a gente vai ver isso de maneira um pouco mais detalhada, tá bom? Mas é interessante a maneira como Paulo coloca. Essa energia operante aqui, querido, esse poder eficaz de que Paulo está falando aqui, tá? Esse poder, ele passa através dessas faixas, tá? Da medula espinhal, ou canais de comunicação para cada uma das partes. E depois acrescenta que o volume dessa energia dada a cada parte é segundo a medida da sua capacidade. Ou seja, as partes do corpo não recebem exatamente a mesma porção, mas cada parte recebe tudo o que precisa para receber, para fazer aquilo que tem que ser feito. É assim, como pastor, eu tenho uma necessidade do Senhor, tá? Eu preciso de algumas coisas que o irmão que toca guitarra ou violão não precisa, que o irmão que vai orar, às vezes não precisa. Cada membro tem uma necessidade específica, dependendo da função que ele está exercendo, dependendo do seu papel no corpo de Cristo. Nem todo mundo vai receber o mesmo poder, nem todo mundo vai receber na mesma dimensão, cada um de acordo com aquilo que ele vai desenvolver. Ô, irmãos, a ideia, querido, às vezes é tão simples e parece que é complexo, né? É só você olhar para o corpo. Novamente, olha para o corpo. Puxa, aqui você tem, sabe, cabeça, boca, olhos, braços, mãos, perna, tudo. Cada parte, cada membro desse corpo exerce um papel no corpo. A unha do dedo midinho, ela infeccionou, criou pus. Todo o teu corpo vai sentir dor. Se você não tomar um remédio logo, você vai sentir febre, vai ficar febril, entendeu? Irmãos, uma coisa tão simples, né? Pense no corpo todo, tá tudo bem que meu corpo não é tão grande, mas o corpo todinho, né? Tem só a pontinha do pé lá, o dedinho midinho lá, tá com um problema. E todo o corpo vai sentir aquele problema. Não é interessante isso? Assim é a igreja. Assim é a igreja. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, 26, quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um é honrado, todos são honrados com ele. É assim que funciona, irmãos. Talvez a gente não entenda isso. Eu acredito que há aqui um mistério nesse negócio todo aqui, mas é assim que funciona. É essa a ideia de corpo. Isso é ser corpo. A igreja. E eu falo de igreja local, irmãos. Eu sei que há uma igreja universal, constituída de todos os crentes, mas eu falo de igreja local. A igreja local, ela é esse corpo. Talvez não completo, tá? Mas ela é esse corpo. E ela precisa entender que se ela quiser alcançar, ou então se ela quiser fluir como Deus planejou, é necessário que cada um de nós se envolva nesse projeto. Não dá para esperar, irmãos, você tem que entender isso, querida. Nós temos uma visão um pouco mercantilista da igreja. Eu sou o cliente, né? Eu sou o cliente. O meu papel é trazer aqui a minha oferta, trazer aqui o meu dízimo e o pastor que se vire lá, entendeu? Ele que faça funcionar as coisas lá. Muitas pessoas, muitas pessoas e muitas igrejas, aqui mesmo no Buriti nós temos igrejas assim, que têm essa perspectiva e que eles adotam isso naturalmente. Eu nunca vou esquecer, irmãos, eu nunca vou esquecer. Tem experiências na vida que a gente vive e a gente não esquece. Eu lembro
A igrejinha era bem aqui do lado, aqui, onde é a lojinha da Luciana, né? Era ali. Um dia de domingo eu terminei o culto, né? Cansado, já terminei o culto, coloquei a cadeira na porta e fiquei ali sentado. Enquanto os irmãos estavam saindo, eu estava ali sentado, descansando o corpo. E aí chega uma pessoa e ela senta do meu lado lá e começa a conversar comigo e tudo, né? E aí ela me perguntou assim, pastor, eu estou com um problema assim, 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 meu filho isso, aquilo, tal, tal. O que que o senhor me sugere? E aí eu disse, olha, meu amigo, problema com seu filho, a gente tem que agir assim, assim. Aí eu comecei a descrever para ele o que que ele deveria fazer para ajudar o filho. E aí ele saltou com uma carta na manga e disse assim, olha, pastor, eu estou vindo de tal igreja e o pastor de lá me disse que para eu resolver esse problema eu tenho que pegar a foto do meu filho, levar lá para ele, porque ele vai subir o monte e Deus vai resolver o problema do meu filho. Eu digo, meu querido, pela lógica lá é melhor do que aqui, tá? Se você quiser lidar então, você acha que é mais fácil, vai para lá, porque lá a proposta dele é mais fácil do que a minha, porque a minha envolve luta, a minha envolve sacrifício. Ninguém muda a vida de uma pessoa. Irmãos, eu vou parecer um incrédulo aqui agora, né? Vou parecer um herege aqui. Mas uma vida de uma pessoa não é transformada, querido, só em alguém indo para o monte orar no lugar dessa pessoa. Eu não consigo crer nisso, irmãos. Na verdade, se você souber de algum texto bíblico que sustente essa ideia, pastor, meu filho é drogado, meu filho está perdido, e o que que você quer? Não, traz lá a foto dele aqui que eu vou subir para o monte. Mas logo, a foto não, tá? Só a foto não, gente. Tem que ser honesto, né? Traz a foto e uma boa oferta junto, tá bom? Que eu vou para o monte e vou orar por ele, Deus vai libertá-lo. Irmãos, você não encontra base nas escrituras para esse tipo de pensamento. Eu sei que é comum, eu sei que muita igreja prega isso, propaga isso, mas eu sei que não há base bíblica para isso, tá? A orientação bíblica é outra. Vamos lá, querido. A ideia de Paulo aqui nesse texto, irmãos, é que o corpo só cresce. Escute bem o que eu vou dizer, irmãos. O corpo só cresce quando cada parte individual está funcionando de acordo com a medida específica de graça e dons que recebeu de Cristo. Queridos, não, biblicamente falando, não há membros passivos ou espectadores no corpo de Cristo. O crescimento, querido, sabe, envolve todos. O crescimento, ele acontece quando os membros funcionam como deveriam funcionar. Se eles não funcionarem, irmãos, se eles não exercerem as suas funções, não haverá crescimento, querido. Não haverá maturidade e não haverá crescimento quantitativo. Não funciona assim, querido. Deus projetou a igreja de uma forma que isso não. Veja, quando eu estou dizendo isso, irmãos, eu tô situando para você a perspectiva bíblica, tá bom? Ah, pastor, tem igreja que funciona assim e que cresce? Tem, irmãos, dependendo do que você chama de crescimento. Porque, veja, crescimento para Deus não tem a ver apenas com números. Porque hoje, em pleno século XXI, você julgar uma igreja pela quantidade de membros, eu estou falando de igrejas grandes, é um erro muito grande, irmãos. Porque eu conheço muitas igrejas que são de porte grande, entendeu? E uma igreja, eu digo porque meu filho congregou em igreja assim e tudo, e eu vou lá na igreja de vez em quando. Tem muitas pessoas que vão à igreja no domingo. Elas não têm vida de corpo, elas não se conhecem, elas vão no domingo para cultuar a Deus. Nós vamos falar disso nas aplicações, tá? Eu vou pular porque a gente vai falar dessa questão lá na parte da aplicação. Bom, essa igreja, quando cada parte cumpre o seu papel, ela efetua o seu próprio aumento, irmãos. O verbo efetuar aqui, ele está na voz média e sugere aqui que o corpo para si mesmo é a causa do seu crescimento, tá? Então, o crescimento é causado pelo próprio corpo. É quando cada um faz o seu papel, é quando um cumpre o seu papel, cumpre a sua missão, o seu chamado, é que haverá esse crescimento. Ou a gente pode dizer que o crescimento aqui da igreja ele é gerado internamente. Cristo é a fonte, é dele que vem o poder e tudo, mas o processo de crescimento ele é realizado pelo próprio corpo à medida que cada membro funciona, à medida que cada membro faz a sua parte. Ah, o poder vem de Deus, é verdade, querido, mas a ação é minha e é sua, tá? O poder está disponível, mas se eu não me colocar à disposição do Senhor, esse poder não vai ser utilizado. Oh, irmãos, isso me dói tanto, sabia? Saber que todos os recursos necessários necessários para que a igreja desenvolva estão à disposição da igreja e mesmo assim algumas pessoas se recusam a utilizar, irmãos, isso dói demais, sabia? Eu acho que poucas pessoas sofrem tanto quanto um pastor quando ele percebe isso. Porque o texto está dizendo que
todos os recursos necessários, todo o poder disponível ao crescimento da igreja está ali, acessível, tá? Quando a igreja se colocar para fazer, o poder estará acessível. A questão é que nós precisamos nos colocar à disposição para que a coisa aconteça, irmãos. A ideia, querido, aqui não é que apenas algumas pessoas, né, alguns profissionais da religião, pastor, os diáconos, sei lá quem mais, fazem a igreja. Não, irmãos. A ideia aqui, querido, é que os santos aqui, os irmãos são equipados para eles fazerem a igreja. Novamente, é uma outra experiência. Eu estava lá na igreja Emanuel, lá em Imperatriz, ah, ouvindo o missionário Selmo da Jocum, lá de Curitiba, e ele falando para a igreja. E é lógico que eu não vou aqui fazer aqui insinuar o que ele fez lá, porque ele fez mesmo, né? Ele no meio da igreja, ele fica de cócora e ele começa a se espremer e gemer e diz assim, irmão, imagine um pastor querendo gerar uma ovelha. Você consegue pegar? Né? Captou? Ele diz, não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelhas. Há pessoas que foram colocadas na igreja para preparar a igreja para que ela gere ovelhas. Tem tanta coisa para falar em relação a isso, querido, que assusta. Porque o que eu vejo na prática, a experiência que a gente tem na prática, é que o pastor tem que fazer tudo. O pastor tem que pregar, tem que discipular, tem que visitar, tem que evangelizar. E aí as pessoas estão naquela expectativa de dizer, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu vou aos cultos. Queridos, por mais que isso seja correto e você deva continuar fazendo, isso não é tudo o que você foi chamado para fazer. Você não está sendo igreja como ela foi planejada para ser. É quando todos nós, irmãos, e a gente precisa lembrar disso, é quando todos nós cumprimos o nosso papel. Todos, sem exceção. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer. Irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa ter atentar. Mesmo que você não saiba qual é o teu chamado específico, qual é o teu lugar específico no corpo da igreja, existem algumas coisas que são para toda a igreja. O evangelismo é para toda a igreja, irmãos. Fazer discípulos não é só para algumas pessoas especiais, é para todos. É lógico, Deus levanta pessoas específicas para fazer missões, para ser evangelistas. Elas têm o dom, mas isso não significa que quem não tem não deva fazer. É um chamado para toda a igreja. Servir é um chamado para toda a igreja. Querido. Tem pessoas que têm o dom de serviço, mas todos nós somos chamados para servir. A adoração é para toda a igreja. Eu poderia escrever aqui uma série de coisas que são dados a toda a igreja, sabe? Existem pessoas que fazem isso melhor, que receberam uma capacidade de Deus para fazer, mas mesmo que eu não tenha tal capacidade, eu sou chamado para fazer. Uma igreja assim, ela edifica-se a si mesma em amor, irmãos. A palavra aqui edificar é construção, tá? Ela está sendo construída, na verdade. O crescimento, ele é resultado, tá? Aliás, ele resulta em edificação mútua. Novamente, irmãos, eu estou pensando aqui em maturidade, e como consequência da maturidade, há um crescimento numérico. E, por último aqui, Paulo diz, para a edificação de si mesmo em amor. O amor aqui, irmãos, vamos lá, é o lubrificante, é o solvente, é o oxigênio, é o ambiente essencial, tá? É o amor que permite que a verdade seja dita, que as juntas forneçam suprimento, que as partes cooperem sem atrito, sabe? É o amor, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. Vamos abrir o texto? Todo mundo conhece, mas eu nunca memorizei isso assim. 1 Coríntios 13. É um dos textos mais impressionantes a respeito da necessidade de amar, irmãos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, querido, é essa atmosfera na qual a gente lida. E, novamente, irmãos, a igreja deveria ser um ambiente regado a amor. É incrível, né? Se a gente olhar, irmãos, de maneira muito fria, boa parte da realidade da igreja e as confusões que existem dentro da igreja, a gente consegue perceber a mão do diabo muito claramente, irmãos, muito claramente. Imagine
confusão, briga, divisão entre nós, que fomos chamados para viver em unidade, que fomos chamados para cooperar uns com os outros, para amar uns aos outros, para suportar as cargas uns dos outros. Você consegue imaginar um negócio desse? Aí você percebe, querido, que o inimigo tem alcançado muito êxito no meio da igreja, porque nós não conseguimos vivenciar o amor como deveríamos. Eu vou simplificar aqui, querido, o que eu disse aqui, tá bom? E eu vou parar porque o horário aqui já ultrapassou. Veja, eu vou pegar tudo que eu falei com vocês, eu vou simplificar aqui em umas duas sentenças. Vamos lá. Imagine a igreja, o grupo de todos os cristãos, como se fosse um corpo humano. Tá lá. Nesse corpo, Jesus é a cabeça, ou seja, é ele quem dá os comandos e as direções. Nós somos as partes desse corpo, como as mãos, os pés, os olhos e etc. Cada um de nós é um membro diferente. O nosso trabalho é fazer o que a cabeça, que é Jesus, quer que a gente faça. Para o corpo funcionar direito, todas as partes precisam estar bem conectadas e trabalhando juntas. É Jesus quem nos dá a energia e tudo que nós precisamos para viver e fazer a nossa parte. E ele nos dá isso de forma completa e abundante. Cada parte do corpo, seja ela grande ou pequena, recebe exatamente o que precisa para cumprir a sua missão. E o mais importante, as partes não são todas iguais. Assim como o olho é diferente da mão, nós também somos diferentes uns dos outros. Cada pessoa tem seus próprios talentos e habilidades únicas. Cada um de nós é preenchido por Cristo de um jeito diferente, de acordo com a nossa capacidade e a função que temos nesse corpo. Irmãos, essa é uma síntese de tudo aquilo que eu ministrei aqui nessa exposição. Isso aqui tudo prepara vocês para a segunda parte da ministração que vai ter que ficar para a próxima semana, tá, gente? Porque já são 9h10 já, tá? Na próxima semana, nós vamos ver aqui os 6 elementos destacados nesse texto que são necessários para dar crescimento à igreja. E depois, querido, a gente vai fazer uma aplicação prática desse texto à vida da igreja, que é a parte mais importante da administração. Aqui eu assentei o alicerce, tá? Doutrinário daquilo que Deus, de como Deus idealizou a igreja, como Deus planejou a igreja, qual era a perspectiva de Deus ao criar a igreja. É essa, querido. É assim que ele quer que a igreja funcione. Foi assim que ele planejou a igreja. A igreja pode até funcionar de outras formas e pode até alcançar algum êxito, mas ela não estará funcionando da forma como Deus a planejou, porque assim foi como Deus a planejou, tá? Então, feito isso, colocado esse alicerce, a semana que vem a gente desenvolve isso e conclui, tá bom? Por enquanto é só. Agora vamos nos colocar de pé, por favor? Vamos orar ao Senhor?